Shalom, meu povo querido, que a graça e a paz de Cristo esteja habitado no meu e no seu coração. Bondoso Deus, obrigado por mais esse despertar com vida. Nesse momento que o Senhor Deus abençoe o estudo da Tua Palavra, o estudo diário da lição desta semana. Em nome de Jesus, amém. Êxodo 12, a partir do versículo 1 até o versículo 20, traz aqui as instruções claras de como que foi esse processo de libertação, né? Como é que foi as instruções dadas ali para o povo de Israel, no sentido de como eles deveriam fazer, ou melhor, como eles deveriam seguir, para que assim eles pudessem ter a proteção de Deus sobre eles. A partir do versículo 5 diz: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, guardareis até o 14º dia desse mês. Todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. Comerão, não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixarei até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-lo-ei. Desta maneira o comereis. Lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, comê-los-ei à pressa a Páscoa do Senhor. E o versículo 12 fala: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então Deus mandaria a 10ª e última praga ao Egito, e a mais pesada de todas, né? Ali seria a execução do juízo de Deus sobre os deuses do Egito. E o povo de Israel precisava seguir à risca as instruções de Deus para que eles não viessem morrer também e perder a sua salvação, né? Então aqui nós encontramos detalhes de como que eles deveriam fazer. Deveriam pegar um animal sem defeito. Esse animal então deveria ser imolado, deveria ser consumido ali entre as famílias. O sangue deste animal deveria ser utilizado nos umbrais das portas. Eles deveriam estar com sandália nos pés, cajado nas mãos, deveriam estar preparados para a fuga, porque aquele momento era um momento importante, e a gente percebe que tudo isso deveria ser seguido à risca. Aquele animal não deveria ser cozido, deveria ser assado, né? E deveria ser consumido com ervas amargas. Interessante, né, que era de se esperar que Deus desse instruções claras sobre a fuga, né, ali, sobre como deveria ser organizada a partida, com os preparativos ali, especialmente para os cuidados com mulheres com crianças, com idosos, sabe, com os animais, e esses detalhes assim. Mas as orientações de Deus foi surpreendente, porque ele ensinou como celebrar a Páscoa, como que a Páscoa deveria ser celebrada. E o foco aqui estava em adoração ao Senhor, né? O Egito era um local onde se adorava muitos deuses, e Deus, evidentemente, quis mostrar que ele deveria ser o Deus adorado. E como que ele deveria ser adorado? Deus impôs regras de como que ele deveria ser adorado. Cada família deveria preparar um cordeiro e não deveria desperdiçar nada. Todos precisavam comer a sua porção, né? E se uma família não conseguisse consumir o cordeiro inteiro, deveria partilhar essa refeição com uma outra família. Êxodo 12, versículo 13 e 14 diz: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito.
Este dia vos será por memorial e celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações celebrareis por estado perpétuo. Então Jesus instituiu a Páscoa como uma celebração. O povo deveria se lembrar de que a Páscoa ela simbolizava a libertação do povo do cativeiro ali egípcio, mas também essa mesma Páscoa simbolizava para a libertação do cativeiro do pecado, né? Aqui a lição diz: a celebração da Páscoa tinha o propósito de lembrar cada israelita dos atos de Deus cheio de poder e graça, que ele realizou em favor do seu povo. Essa celebração ajudaria a reafirmar a identidade nacional de Israel e fortalecer as suas convicções. Então a Páscoa ela tinha esse propósito de relembrar cada israelita dos atos de Deus, cheio de poder e de graça, né? Por que é tão importante recordar o que Deus fez por você no passado e confiar que Ele continua a fazer o bem no futuro, né? Eu creio que tudo isso serve como um lembrete de que Deus não nos abandona, um lembrete de que Deus está conduzindo a nossa vida, de que Deus está guiando os nossos passos. E a Páscoa também, certamente, foi um lembrete para o povo de Israel e ela continua sendo um lembrete para nós também. A parte de terça-feira, Peixá, qual era o papel do sangue na celebração desta festa? Sangue representava vida, proteção, era um sinal de vida diante de morte. Então o sangue do animal era um elemento central nessa celebração. Os participantes colocavam o sangue do cordeiro morto nos batentes da porta das suas casas. Dessa forma demonstravam fé em Deus, crendo que ele livraria do destino reservado. Aquele que não estava sob proteção do sangue, que expressão poderosa do Evangelho, né? O cordeiro da Páscoa precisava ser sem defeito, né? É interessante que esse cordeiro não poderia ter nenhum defeito, não poderia ser doente, não poderia ter uma pata quebrada, não poderia ter absolutamente nenhum defeito. E por que esse cordeiro não poderia ter nenhum defeito? Simples, né? Porque esse cordeiro, ele apontava para o verdadeiro cordeiro, Jesus Cristo. E Jesus era o verdadeiro cordeiro pascual. Jesus ele não tinha pecado, ele era perfeito em todos os sentidos, né? Quando João ele vê Jesus pela primeira vez, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primeiro a João, versículo 29, né? Então, tinha que ser sem defeito, porque apontava para Jesus. O sangue do animal tinha um papel crucial, simbolizava proteção e era um sinal de vida em meio à morte iminente. Então, o sangue era um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram, né? Quando eu vi o sangue, passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Então, queridos, aqui mostra para nós a importância de nós seguir as instruções de Deus, seguir aquilo que Deus pede para nós. E muitas das vezes nós perdemos as bênçãos que Deus tem para nossas vidas quando nós deixamos de seguir as suas instruções. Que possamos seguir diariamente as instruções que Deus tem colocado diante de nós em nossa vida. O Evangelho está ligado à celebração da Páscoa, pois ele apontava não apenas para a libertação da escravidão e a jornada à terra prometida, mas também para o sacrifício de Cristo pelos pecados e para os seus méritos aplicados aos que são cobertos pelo sangue. Séculos depois, fazendo referência à Páscoa, Paulo escreveu: joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Exatamente. O fermento era utilizado na preparação de diferentes tipos de massa. Ele é mencionado pela primeira vez na Bíblia na preparação do pão sem fermento, na véspera da saída dos israelitas do Egito. O fermento também precisava ser removido das casas. Nesse contexto aqui específico, o fermento ele simbolizava o pecado, né? Portanto, não deveria ser utilizado durante a Páscoa, que durava uma semana, né? Então a Páscoa era
Era ali uma festa que durava uma semana, né? Depois foi celebrada também anualmente, e o fermento não era introduzido, né? Não poderia se utilizar o fermento, porque o fermento ele simbolizava o pecado, né? Então a massa não tinha que ter a presença de fermento. O pão sem fermento ele simboliza o Messias, simboliza Cristo sem pecado, que venceu todas as tentações e entregou a sua vida por nós. Os ramos de hisopo que eram molhados no sangue simbolizavam a graça purificadora de Cristo. Em resumo, toda a celebração da Páscoa revela a obra redentiva de Cristo, né? Então, quando a gente segue as orientações de Cristo, quando a gente procura fazer a vontade de Deus, Cristo, com o seu manto de justiça, nos cobre, nos perdoa, nos purifica e nos guia em toda a justiça, né? Então, que nós possamos seguir todas as orientações de Deus, assim como o povo de Israel buscou seguir as orientações dadas, porque aquelas orientações haveria de trazer vida para eles, haveria de evitar que eles morressem, não é? Deus possa abençoar, querido, seu dia, seus planos, seus projetos. Deus querido, obrigado por esse dia, conduza a nossa vida, os nossos passos e a nossa oração nesse dia em nome de Jesus. Amém e amém.